Olá, povo de Deus, paz seja convosco, amém? Espero que todos vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos a esse vídeo. Nós estamos fazendo uma playlist sobre a armadura de Deus, então nós vamos fazer vários vídeos onde nós vamos falar dessas 6 peças aqui da armadura do legionário romano, né? O apóstolo Paulo deixou registrado para nós sobre a batalha espiritual e como o crente deve se preparar para essa batalha. Então ele deixou registrado essa armadura do legionário romano para nos ensinar sobre a questão de como nós temos que trazer essas peças para a nossa vida, para que a gente possa enfrentar e vencer as nossas batalhas. Então nós vamos fazer cada vídeo uma peça. Nós já falamos sobre o capacete da salvação, a importância de blindar a nossa mente, e hoje nós vamos falar sobre a couraça da justiça, né? A couraça que protege os órgãos vitais, e um deles, né, o nosso coração. A importância de nós protegermos o nosso coração. E eu quero ler com vocês o texto base aqui de Efésios 6, nós vamos ler o versículo 14, que fala sobre essa peça da armadura, né? Então, Efésios 6,14 diz o seguinte: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E vestido a couraça da justiça. Bom, a couraça primeiro, a couraça da armadura, ela é feita de 2 asas, né? Uma na frente, uma atrás, construída de um material muito resistente, e ela tinha a função de proteger os órgãos vitais do soldado, né? Então, um dos principais, obviamente, o coração, né? Quando o coração tá exposto numa batalha, obviamente, ele é muito sensível. Então, por isso, a couraça, né, cobria aqui o peito do soldado para proteger o coração. E aqui nós ouvimos o apóstolo Paulo falar da couraça da justiça, né? Por quê, queridos? Porque a justiça de Deus, ela nos protege, né? E ela protege uma das áreas mais importantes da nossa vida, que é o coração. Quantas pessoas não têm no coração uma vontade tremenda de fazer uma justiça contra determinada pessoa que lhe fez algo, que tem uma raiz de amargura no seu coração, né, que tem o seu coração triste por uma situação do passado. Então nós temos que guardar o nosso coração com a justiça de Deus, né? Então por isso é importante, ele deixou de nós entendermos um pouco da justiça de Deus. E a couraça da justiça, como eu disse, ela protege então o nosso coração, né? Assim como a armadura do soldado romano que ia para a guerra, a couraça protegia seu coração, a justiça de Deus é que faz essa função de proteger o nosso coração contra todo esse sentimento mal de nós queremos fazer justiça com as nossas próprias forças. Então, ela nos protege quando eu começo a ter o meu coração voltado com a justiça de Deus, quando eu começo a entender que quem faz a justiça na minha vida e para a minha vida é a justiça de Deus, é a melhor. E tanto que em Provérbios, o rei Salomão deixou escrito para nós o seguinte, Provérbios 4:23: sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então nós precisamos blindar o nosso coração. E a justiça de Deus que guarda o nosso coração, querido, ela é cheia de misericórdia, né? Em sua justiça ele não deixa nenhum pecado sem castigo, mas perdoa todos que se arrependem. E como a palavra mesmo diz lá em Romanos 3:22-24, olha o que ele diz: isto é a justiça de Deus, que pela fé em Jesus Cristo, para todos sobre os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, amados, olha que lindo isso, né? Nós somos justificados de graça. Então, o povo, eu e você somos pecadores, mas Deus, ele não quer nos punir, querido, pelo pecado. Então,
Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E por essa justiça, quando nós aceitamos a Cristo, querido, o sacrifício que Cristo fez por mim e por você, nós somos justificados. Ele nos limpa, nos purifica de todo pecado. Quantas pessoas têm guardado no seu coração pecados de uma vida longe da presença de Deus, muitas coisas erradas, né? E isso é como se fosse o pecado, ele é como se fosse você pegar um saco de 5 quilos de arroz e começar a andar com ele. No começo é tranquilo, mas depois de uma hora, querido, aquele saco vai pesando cada vez mais e cada vez mais. E o pecado é assim, e vai oprimindo, vai enchendo o coração da pessoa de amargura, de coisas ruins, e isso vai paralisando a pessoa. Então, mas Jesus Cristo morreu, querido. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo, né? Ele aplica a justiça sobre sua vida para te perdoar, né? Também, quantas pessoas hoje não têm um coração magoado, uma raiz de amargura, um coração machucado por situações do passado, querendo fazer justiça com as próprias mãos? Querido, a sua justiça é Deus, né? Vista-se com a couraça da justiça, entrega nas mãos do Senhor e deixa que Ele faça a justiça. Tira esse peso de dentro do seu coração hoje, libere perdão, né? Peça para o Senhor arrancar toda essa amargura de coração e Ele vai limpar, Ele vai vir com a justiça dEle, vai tirar esse peso de você e você vai voltar a sorrir em nome de Jesus Cristo, né? E como que essa couraça nos protege, né? Bom, primeiro que ela nos leva ao arrependimento, né? A justiça perfeita de Deus, ela realça as nossas falhas, ela nos mostra que nós precisamos do perdão de Deus e sem a ajuda de Deus nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos melhorar, queridos, nós não conseguimos. Muitas pessoas, você vê muitas pessoas amarradas em vícios, em tantas coisas que não conseguem se livrar, mas diante de Deus, querido, nós conseguimos nos livrar, nos libertar. Nós precisamos da ajuda dele para sermos justificados por essa justiça, né? Eu mesmo já fui usuário de drogas lá atrás e só consegui a libertação através de Jesus Cristo, essa justiça. Teve um dia que eu levantei a mão, aceitei a Jesus, falei: Jesus, vem morar na minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero mudar de vida. A partir daí, a justiça veio sobre mim, coloquei a couraça da justiça, o meu coração se fortaleceu e as coisas foram se abrindo para mim num mundo muito melhor que Deus tem para mim, Ele tem para sua vida também, querido, né? O outro, Ele nos livra da culpa. Então, Jesus, Ele justifica todo aquele que se arrepende pela justiça de Deus, né? E nós não precisamos mais viver amarrados a culpas do passado, né? Então Ele tira todo esse peso de nós, Ele nos livra da culpa, né? Lá em 1 Pedro 2,24 fala sobre isso, que Ele levou sobre Ele mesmo, sobre o seu corpo. Jesus Cristo levou sobre o seu corpo os nossos pecados, né? Sobre aquele madeiro, sobre aquela cruz, né? Porque nós estávamos mortos do pecado. Então, porque nós estávamos mortos pelo pecado, pudéssemos, através disso, dessa justiça de Deus, viver, né, para a justiça, e através das suas feridas nós somos curados. Então Deus tem cura para o seu coração, Deus tem cura, né? A justiça de Deus, essa couraça da justiça de Deus, nós entendendo que, querido, Jesus Cristo morreu por mim e por você, né? A melhor justiça que tem é a justiça dele. Então isso nos limpa, isso nos purifica, isso destrói toda a indiferença também, querido. De repente você está vivendo uma situação de injustiça, de repente por uma situação do teu trabalho, até mesmo no meio da sua família, mas, querido, não queira fazer com as tuas mãos, né? A nossa justiça não é como a de Deus. A justiça de Deus é como aquela balança de precisão, né? Quando nós vamos, por exemplo, na padaria, a gente pede lá: eu quero 200 gramas de mortandela, que eu gosto, né? 200 gramas de mortandela. Ah, pode ser 205, pode ser 210? Pode. Na balança de Deus, 200 é 200, mas na minha e na sua, querido, sempre vai ser mais ou menos, né? Então deixe que Deus faça a justiça, entregue essa situação nas mãos de Deus, peça para que Ele conduza, porque o cristão, querido, vive
pela justiça de Deus, né? Agora, querido, quando nós falamos, né? Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nova criatura nós somos, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então essa justiça de Deus tem que aparecer através da minha vida. Então nós não fazemos com as próprias mãos, né? Mateus 5,6 diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles se fartarão, eles serão fartos. Ou seja, aquele que espera no Senhor, ele executa a sua justiça. Então não tema, querido, se você de repente está passando por uma injustiça, fique tranquilo, coloque nas mãos de Deus, vista a couraça da justiça e você vai ser justificado por essa justiça maravilhosa que não falha, e ela é sempre a melhor. Então, para encerrar aqui, eu quero falar para você, se você tiver algo negativo arraizado aí no seu coração, uma mágoa, rancor, um ódio, né? Ou você não tem uma mágoa muito grande de uma pessoa e não consegue liberar perdão, deixa Jesus Cristo tocar no seu coração nessa noite. Peça perdão para Ele de repente de algo que você fez. Peça para Ele te ajudar a liberar perdão por alguma pessoa que te fez alguma coisa. Peça para Ele tirar toda essa tristeza que você está sentindo, essa amargura, né? De repente de uma traição. Querido, querida, faça isso nessa hora. Feche os seus olhos e peça para o Senhor: Senhor, me ajuda a liberar perdão, e Ele vai te ajudar com certeza, querido. Salmo 139, 23, 24 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Salmo 139, 23 e 24, querido. Então, faça como o rei Davi, né? Peça para o Senhor sondar. Ele conhece seu coração. Peça para Ele tirar todo o mal e te colocar num caminho eterno, querido. Então, que você possa vestir essa couraça da justiça, que você possa proteger o teu coração, possa esconder o teu coração na couraça da justiça do nosso Deus. E seja feliz, querido, e tenha uma vida abençoada em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida nessa hora e eu espero você aqui no próximo vídeo, querendo Deus. Até mais, Deus te abençoe.